Oi, tudo bem? Aqui é o Helder e hoje eu vou te dar 5 dicas para te ajudar a montar o seu currículo em inglês. Esse vídeo é parte número 1. Se você quiser uma parte número 2, você dá um joinha nesse vídeo e deixa aqui, nos comentários, tá legal? Sua opinião e também dizendo que você quer uma parte 2, tá? Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas para que eles tenham aí a mesma oportunidade que você está tendo agora. Vamos lá para a dica número 1. A dica número 1 é a seguinte: o topo é o mais importante. Então você vai organizando de acordo com o quê? O que está mais no alto é mais importante. E aí você vai descendo, vai descendo, vai descendo. Em consequência, o que está lá embaixo seria o menos importante. Então, isso é a maneira que o cérebro vai entender. Você lembra, até num pódio, por exemplo, quem está na parte mais alta do pódio é quem ficou em primeiro lugar. Então, é o mais importante. Então, tudo é organizado dessa forma. Então, o seu cérebro já está acostumado a entender dessa forma. Então, as informações mais importantes, elas têm que estar no topo. E aí, conforme você achar mais relevante depois dessa, vem depois, vem depois, vem depois. Então, é de acordo com importância, relevância. Então, nada de botar lá no topo, por exemplo, currículo, tá? Você não vai escrever isso lá, por favor, tá? É um desperdício de espaço. Então, lá no topo você vai colocar o quê? Vai colocar o seu nome, que é o mais importante, a informação mais importante. Depois, o quê? As informações de contato. E aí depois tem o que a gente chama de um profile, ou até um about me, ou até um summary. Tem vários nomes, eu posso fazer até um vídeo somente sobre essa parte, tá? Que é praticamente aí um resumo, algumas informações sobre você, logo lá no início, e aí depois vem a parte profissional, depois vem a parte educacional e depois vem o que você quiser colocar lá de acordo com o que você achar que é mais relevante, tá legal? Olha só, dica 2. De acordo com o site The Ladders, que é tipo um cato nosso aqui, tá? Que é essas agências aí de emprego, eles fizeram um experimento onde eles constataram que era até um experimento de eye tracking, então de monitoramento, até para ver onde que os olhos fixavam mais quando os avaliadores estavam lendo currículos. Então, eles chegaram à conclusão de que esses avaliadores, eles passam aí, em média, de 6 a 7.4, o mais recente, agora eles fizeram um mais antigo, que foi 6 segundos, o mais recente é 7.4 segundos, dando uma olhada no seu currículo para decidir se vai ser chamado para uma entrevista ou se vai até, digamos assim, passar por uma outra triagem. Tá legal? Antes até mesmo da entrevista. Mas na parte dessa pré-seleção, existe até robôs que fazem isso atualmente. Se você quiser, eu também faço um vídeo na parte 2 falando sobre isso, até uma parte 3, tá legal? Então deixa aqui embaixo nos comentários. O que acontece? Para fazer essa triagem. Então são 7.4, vamos usar uma média de 7 segundos, tá? Que a pessoa vai olhar. Então você tem que impactar aquela pessoa, você tem que chamar a atenção, você tem que criar um tipo de currículo que chame a atenção da pessoa que está lendo. Ou seja, mas não é chamar a atenção, colocar ele colorido, colocar ele com florzinha, colocar ele cheiroso. Não é isso que eu quero dizer. É você colocar as informações relevantes ali dentro de uma organização que é fácil de ler, fácil de interpretar. Ou seja, a pessoa olha e ela consegue identificar o quê? Palavras-chave, porque quando ela está lendo rapidamente, que a gente chama de skimming, ela vai buscar palavras-chave. E como que você vai saber quais palavras-chave você vai encaixar ali para poder chamar a atenção da pessoa que está avaliando, para a pessoa que está analisando aquele currículo? Você vai se basear simplesmente na job description. Então, naquela informação, naquela descrição da vaga, então você vai se basear naquilo para selecionar aí as palavras-chave. Essa é a base. É claro que existem outras que você sabe que a pessoa quer ouvir, mas não é nada de enfeitar e não encher com muitas palavras-chave. São coisas assim, de uma forma estratégica mesmo, levando em consideração o job description e também levando em consideração a empresa em si. Então faça uma pesquisa sobre a empresa, entenda um pouco desse perfil dela para você poder encaixar palavras-chave aonde elas devem ser encaixadas. Lembra que não é para exagerar, é para saber colocar de uma forma que a pessoa, quando ela esteja passando o olho, digamos assim, ela consiga identificar exatamente aquilo que ela está procurando e não jogue o seu currículo
simplesmente no lixo. Dica 3. Olha só, o currículo, o CV, ou resume, ele não é para você. Ele é para a pessoa que vai ler. Então, é extremamente importante que você dê um molde ao seu currículo em inglês de acordo com a vaga, de acordo com o job description, então de acordo com a empresa. Você não vai mandar o mesmo para, por exemplo, várias empresas. Então você dá um molde para ele. O que eu quero dizer com isso? Você vai colocar ali as informações relevantes. Você tem que fazer, lembra que você tem que fazer ele ser atraente, você tem que fazer ele chamar a atenção. Então não pode ser algo muito genérico, ele tem que ser algo específico. Então é extremamente importante que você coloque ali somente informações relevantes. Não é para ter 3 páginas, 5 páginas de currículo simplesmente porque você quer botar um curso que você fez só porque fez na Europa, mas não tem nada a ver com aquela vaga, mas só pelo curso que... Se não tem nenhuma relevância com relação àquela vaga, essa viagem na Europa, por exemplo, então não deveria estar ali. Tá legal? Então, é isso que eu quero dizer. Não é encher o troço de informações. O troço CV não é encher de informações desnecessárias. Você tem que colocar ali somente informações necessárias baseadas o quê? Na job description, baseadas no perfil da empresa. E aí você não vai mandar o mesmo CV para todo mundo. É claro que você vai ter uma base. Você vai ter um currículo que vai ser uma base. E aí você só vai fazendo leves alterações para se adaptar ao quê? Àquela vaga em si, tá legal? Então dê um molde ao seu currículo para que ele fique mais atraente para quando aquela pessoa, a avaliadora, lê o seu currículo, tá bom? Dica 4. Olha só, essa dica 4 é extremamente importante também porque é com relação a que nível de inglês eu coloco no meu currículo. O que eu posso te dizer é, nunca minta com relação a nenhum tipo de informação no seu currículo. Seja sempre honesto, seja sempre honesta. Então, Helder, o que eu coloco lá? Até porque dá para pescar algumas questões. A gente sabe que no Brasil, falando da população brasileira, somente 1% fala inglês fluentemente. Da população brasileira, somente 5% falam inglês bem, tá? Então, quando você coloca lá inglês fluente, a pessoa já vai olhar um pouquinho assim, sabe? Já vai olhar um pouquinho assim meio de rabo de olho, dependendo da situação. Então, é mais fácil você ser uma pessoa honesta, tá? Falar a verdade. Helder, mas eu preciso dessa vaga, o que eu faço? A vaga pede inglês fluente, ou a vaga pede inglês avançado, e eu ainda estou no básico. Vamos lá. Há casos e casos. Primeira questão é, você tem que ver que nível você é em termos de produtividade. Aí você pode perguntar ao seu professor, à sua professora, não é o nível que te rotularam, que te colocaram. É o seu nível de acordo com produtividade, ou seja, o que você consegue produzir na língua inglesa, tá? Essa já é uma primeira questão. Segunda é, o nível que você está atualmente de produtividade, ele pode ser melhorado, ele pode ser expandido até o dia da entrevista? Até quando você tiver entrevista. Então, se a entrevista for semana que vem, se a entrevista for daqui a 2 semanas, se a entrevista for daqui a 1 mês, não sei, você consegue ter essa progressão no seu nível de inglês? Porque, por exemplo, você poderia estar num intermediário hoje, mas como é somente um currículo, você ainda não sabe se vai ser chamado, se vai ser chamada, você pode colocar lá, por exemplo, um nível avançado. Até porque você vai correr atrás pra caramba para poder chegar num nível mais acima e poder fazer bonito na entrevista. Você pode treinar simplesmente entrevista de emprego, você pode treinar entrevista de emprego durante 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e nisso você pode ter uma progressão bem significativa. Então, essas questões você tem que ponderar. Tá? Então, tudo isso com uma boa orientação, você consegue saber exatamente o que vai colocar ali. Mas o que eu posso te dizer é, se você sabe que precisa do inglês, então para de perder tempo. Já inglês para você já a partir de hoje. Então já começa a correr atrás disso. Se não está fazendo, está ficando para trás, está comendo poeira. Se já está fazendo, dá um gás
Tá? Então, se já está fazendo, vamos dizer, estudando 1 horinha por dia, estuda 2 horas por dia, dá uma focada mais na parte profissional, para você ter algo mais específico, tá? Vamos trabalhar aí de forma cirúrgica, para você conseguir resultados melhores, para poder focar nessa situação, focar nesse momento específico, e você continua aí trabalhando duro, para você ter essa progressão rápida. Agora, Helder, e se o meu nível é básico e eles pedem, por exemplo, inglês fluente? Encaixa nisso que eu acabei de falar. Se você acha que correr atrás do seu inglês, porque você não sabe quando eles vão te chamar, então você poderia correr atrás e se especializar simplesmente em entrevista, para não deixar isso aí passar. Helder, então eu colocaria ali fluente? Vai da orientação que você receber. Tá? Por isso que você tem que pegar uma orientação de um mentor, um professor, uma professora, para eles poderem te auxiliar, tá? Para você não chegar ali e ficar mentindo. Agora, existe uma outra questão também, de você, por exemplo, eles pedem nível avançado, tá? Nível de comunicação avançado, e você está num pré-intermediário, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você pode correr atrás bem tranquilamente para poder chegar lá, como eu já falei anteriormente, ou você pode fazer o seguinte: eu não sei, eles já estão pedindo esse currículo e eles estão falando que, não sei, já vai ter uma entrevista, se eu for selecionado, já vai ter uma entrevista semana que vem. O que eu faço? Um outro exemplo, tá? Um outro cenário. Todos os cenários têm que ser avaliados. Eu já vou ter essa entrevista semana que vem, ou daqui a 2 semanas. O que eu faço? Você vai colocar lá que o seu nível é pré-intermediário, você não vai mentir, tá? De acordo com o curso que você fala, você vai botar lá nível pré-intermediário, mas atualmente fazendo curso de inglês, se você estiver fazendo curso de inglês e me empenhando, dando o meu melhor para conseguir avançar rapidamente e superar até o nível pedido pela empresa, tá? E porque esse é o seu perfil, o perfil de uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é transparente e uma pessoa que não se deixa levar simplesmente por alguns empecilhos, alguns quebra-molas, tá? Na estrada da vida. Você não vai não vai parar por causa disso. Você mostra a pessoa que você é uma pessoa empenhada, que você é uma pessoa dedicada e que não vai simplesmente chegar no nível que eles pedem, você vai passar no nível que eles pedem. Por quê? Porque você é uma pessoa determinada. Isso também tem que estar descrito lá no seu CV, tá? E também com relação aí a resultados. É extremamente importante que você tenha isso escrito lá com resultados. Tá bom? Não é só simplesmente você falar, você tem que mostrar, porque aí isso aí vai encaixar. Por exemplo, você tem resultados que encaixam com o que você está falando aqui embaixo, então eles dá um match, tá? E aí a pessoa fala, não, realmente essa pessoa aqui, porque não existe nada melhor do que a honestidade, não existe nada melhor do que a transparência. Então a pessoa ela pode olhar aquilo e falar, pô, vou dar uma chance para essa pessoa, entendeu? Vamos ver o que ela consegue fazer, até porque todas as outras informações sobre ela me agradam. Então não vai ser isso aqui que talvez apare. Entendeu? Não vai ser o inglês que vai parar, até porque ela já está fazendo o curso, está correndo atrás, está se empenhando, então eu vou até testar o inglês dela, vamos ver. Entendeu? Então não vai ser algo que vai te parar, tá? Mas é claro que isso varia de pessoa a pessoa. Cada caso tem que ser analisado aí à parte, tá legal? Dica 5, extremamente importante, extremamente atraente quando você vê um currículo. Use números. Números que estão principalmente ligados a resultados. Então coloque lá porcentagens. Em 5 anos trabalhando na empresa, eu consegui aumentar o faturamento da mesma em 10%. Claro que tudo isso em inglês, né? Estou só falando assim por alto. Então, 10%. Depois que eu implementei isso que eu criei, a empresa aumentou o seu faturamento, aumentou isso, não sei o que, em 15%. Tudo isso, cara, é muito atraente e números, como eu já falei anteriormente, é até uma questão de solidificar o fato, tá? Então ele traz mais propriedade para o fato, para aquilo que você está falando. Então soa mais real,
soa mais sólido, soa mais verdadeiro. Então presta bastante atenção nisso. Então use números que isso com certeza vai te ajudar bastante. Tá legal? Então essas foram aí as 5 dicas. Se você quiser mais dicas, eu tenho bem mais. Eu posso fazer um vídeo de número 2, até falando também sobre o ATS, que é o Applicant Tracking System. Applicant Tracking System, que é os robôs que analisam o seu currículo antes mesmo de chegar nas mãos de uma pessoa. Então esses robôs eles vão analisar o seu currículo e antes mesmo de chegar para uma pessoa. Então eles já vão fazer essa triagem antes. A propósito, o LinkedIn tem, tá? O LinkedIn tem, tá bom? Então no próprio LinkedIn você vai ter esses robôs. Então presta bastante atenção nisso. Tá ok? Então, se você quiser a parte 2, só deixar nos comentários aqui embaixo, dá um joinha, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e as suas amigas, para que eles tenham aí, como eu falei, a mesma oportunidade que você acabou de ter agora de aprender algumas dicas importantes de como montar o seu currículo em inglês. É isso, um abraço e eu fui.